E aí, pessoal, tudo bem? Respondendo as dúvidas da turma iniciante, a gente tá sem Telegram ainda aqui no Brasil, não sabemos quando vai voltar. Se demorar, Kate já manda e-mail para todo mundo. Quem não viu, veja, procura e-mail, né, do suporte, coloca Centro de Consciência Animal, porque aí, se não voltar, segunda-feira é feriado, então aqui no Brasil ninguém vai trabalhar, mas se até lá não voltar, a gente vai ver outra alternativa, talvez grupos no WhatsApp. Então vamos às dúvidas, eu vou colocar na plataforma. Turma iniciante. A Laudineia Silva Cabral. Sinto grande dificuldade na comunicação. Já vi os módulos, estou revendo todos novamente, mas infelizmente na prática não estou conseguindo me concentrar de forma satisfatória. Perco foco com facilidade, tenho TDAH, mas não tomo nenhuma medicação. Quero muito vencer esse desafio. Tá. TDAH é uma condição bem importante de olhar, né? Esse é o primeiro ponto. Conheço pessoas que têm TDAH em diferentes níveis, inclusive nível máximo. E o quanto isso pode ser um limitante na vida da pessoa quando ela quer fazer várias atividades e não consegue por conta do TDAH. Então, assim, eu considero importante você olhar como profissional TDAH e quem estiver ouvindo isso e suspeitar, será que eu tenho, não tenho? É, eu acho interessante, né? Hoje está muito forte as pesquisas com óleo, o canabidiol, o óleo de cannabis, né? Então pode ser uma opção interessante para quem não quer usar uma medicação, um fármaco. O que eu penso? O que eu acho que pode ajudar? Eu tenho pensado muito nessa semana, pessoal. Sabe aquela prática, a primeira prática do primeiro módulo, de ser o animal, visualiza ele e seja ele? Esse é o primeiro passo de tudo, tá? Essa prática, às vezes a pessoa faz e não faz mais porque ela segue para os próximos módulos, mas ela é extremamente importante. Laudineia, aí quem tiver com essa dúvida, ele fala, eu não consigo, minha mente viaja mesmo, mas tem que ficar trazendo, isso acontece comigo, tá? Mas aí eu não consigo, travo, volta no primeiro módulo e faz esse exercício. Faz todo dia esse exercício, pega uma semana e faz todo dia, com o seu cachorro, com o seu gato, mas faz com o animal de vida livre. Escolhe um na internet, vê a foto e pede para se conectar com um que existe. Viu uma pomba, viu uma lagartixa, viu um gavião na rua, onde você mora. Fecha o olho e pede para se conectar com ele ou para um igual ele, tá? E aí você vai fazer essa prática de ser ele. Essa prática é muito importante, tá? Então, Laudineia e o pessoal que tem esse desafio, eu procurei fazer isso. E aí, como tem muita gente que tem facilidade de sentir no corpo, quando a gente sente no corpo, pode ser que dê uma contornada no TDAH, tá, Laudineia? Pode ser que facilite. Façam isso e me avisem, mas não é fazer uma vez e falar, eu não consegui. Vocês têm uma semana até o próximo dia de dúvidas, que se não me engano já vai ser o próximo encontro ao vivo da turma iniciante. Façam todo dia, pelo menos uma vez. Nem que seja coisa de 5 minutos, mas façam essa primeira prática. Volta pro módulo 1 e façam, tá? Me fala se deu, como é que foi. A Olga. Sobre chakras. Gostaria de saber se mesmo não tendo órgão, pode se considerar ainda como chakra? Digo isso porque não tenho tireoide. Fiz esterectomia total, não tenho vesícula nem amígdala da garganta. Isso interfere. O chakra existe ainda, tá? Só que sempre que a gente tira um órgão, ele tem uma contraparte energética importante, ele tem uma função fisiológica, física importante. Então há um desequilíbrio no nível físico e no nível energético, tá? Então pode ter um desequilíbrio sim. E aí eu considero muito importante de você cuidar com as práticas energéticas, tá? Tem florais, tem homeopatia, tem acupuntura, tem vários. A prática que eu mais gosto, que eu ensino, é o Reiki para você fazer. Hoje no curso de Reiki Animal, a pessoa já faz, a formação já está incluído o Reiki 1 e 2. Tá? Então, Olga, se você não faz Reiki, eu acho que é uma ótima oportunidade, porque você vai poder. Faz o curso, fala com. Ou clica no link do perfil do Instagram, que tem lá o link pro Reiki Animal, ou fala com a gente, com a Kate, manda uma mensagem pra Kate, um e-mail. Que é o suporte@centrodeconscienciaanimal.com.br, fala que você quer saber sobre o curso de Reiki. Você vai poder usar nos animais junto com a comunicação, a prática energética, terapêutica, terapia integrativa que eu mais uso com a comunicação, e você vai poder fazer em você também para diminuir a possibilidade de qualquer desequilíbrio físico por você não ter esses órgãos, tá, Olga?
Lívia, a leitura energética acontece como? Depois que o animal é mentalizado e aparece os chakras dele? É isso? Lívia, depende. Depende do que você quer fazer. Eu posso colocar a intenção. Se eu falar assim, eu quero fazer a leitura energética, aí você visualiza o animal e fica ali mesmo. Você tem que ter uma iniciativa. Então você pode falar assim, eu quero ver os chakras dele. E aí você visualiza o animal e procura perceber se você vai ver com imagem ou sentir no corpo. Tá? São as duas principais formas. Tem a conversa, né? Mas ali você não está se comunicando. Não tem a conversa mental. Então você pode ver. Mas no começo eu não me preocuparia com isso. Eu só, por exemplo, eu vou escolher um ponto, eu vou escolher o estômago. E eu faria a leitura e iria lá no estômago e perceberia qualquer coisa. Deixa vir qualquer coisa que você perceba. Pode ser que você veja alguma imagem, pode ser que você sinta no seu corpo, tá? Eu faço leitura toda hora. Toda comunicação eu faço um tipo de leitura. E eu diria que poucas vezes eu tô preocupado querendo ver os chakras, a não ser que eu queira realmente, porque eu tô querendo ver como ele se sente, fisicamente, emocionalmente. Eu não tô preocupado com chakra, porque eu sei que já tem um desequilíbrio lá, se eu sentir algum desequilíbrio físico ou emocional, tá? E aí eu sei que quando eu faço reiki, eu vou agir nesses chakras também. Ainda da Lívia, a Lívia tem mais 3 dúvidas. Qualquer ser animal, humano ou não, escolhe um livre-arbítrio e forma o local em que irá reencarnar? Na maior parte das vezes, sim. Tá? Às vezes é um acordo que ele precisa fazer, né? Vivenciar uma outra forma para aprendizados, para experienciar algo que ele fez e não foi legal, mas o livre-arbítrio existe para todos os seres. Às vezes a gente não tem as habilidades necessárias para ser aquela espécie. E eu não estou falando de humano, não. Tá? Eu estou falando de qualquer espécie. Será que a gente conseguiria ser um cachorro super amoroso e paciente que tem seu amor incondicional 100%? Se talvez como espírito a gente não conseguiu entender o que é o amor incondicional 100%? Será que eu consigo ter a habilidade numa próxima encarnação de vir e falar em público e dar grandes aulas? Mas eu nunca trabalhei isso nas encarnações, então eu vou ter que trabalhar para depois vir como um humano que faça isso. É como eu tenho que trabalhar minhas habilidades para cada espécie. Né? É como eu estou muito treinado para ser veterinário. Mas, por exemplo, eu comecei um hobby que faz 1 ano e meio que a gente se mudou para Florianópolis, que é surfar. Então eu tô treinando para surfar. Eu não tenho a ambição de eu ser um surfista profissional e eu nem quero, mas eu gosto e eu quero sempre melhorar. Pode ser que numa próxima vida eu decida começar a surfar desde pequeno, porque aquilo fez tão bem para mim agora que eu quero que esteja presente na minha vida desde pequeno e pode ser minha profissão ou não. Eu posso seguir com os animais, mas de repente eu vou estar desde pequeno desenvolvendo essa habilidade. Né? Até porque o surfar para mim me conecta com a água e com os animais marinhos. Então pode ser que numa próxima vida eu decida isso. Então eu tenho que ter habilidades antes. E eu vejo muito na comunicação com a consciência espiritual, no nível sutil, no espiritual, eles continuam aprendendo como é ser aquela forma que eles estão se habituando, aprendendo. Então, às vezes, a gente escolhe uma forma que a gente gosta muito e vai encarnar várias vezes nela, tá? Ou ela é nova e eu preciso aprender, e esse aprendizado segue no plano espiritual. A pessoa que não tem conhecimento sobre nenhuma prática integrativa, reiki, teta healing, multissistêmicas, etc., o que pode ajudar ela na prática da leitura energética no sentir? Fazer exatamente o que eu falo para fazer o que eu ensino no módulo 1 e no módulo 2, tá? Fazer aquilo é o beabá, aquela é o padrão. Muita gente nunca fez nada e conseguiu se comunicar, tá? Que não tem pré-requisito. Então volta no módulo 1, assiste de novo, faz as práticas, eu ensino meditação, não esqueçam da meditação, tá? Não precisa meditar para se comunicar, mas não esqueçam de fazer a meditação regular. Não adianta vocês fazerem o curso, faz a prática e pratica de vez em quando. Eu falei do surf. Se eu surfar uma vez só por mês, eu vou ficar bom? Pode ser que eu fique razoável, mas vai demorar muito. Imagina, num ano eu vou ter surfado 12 vezes só. E se eu fizer a cada um semestre eu surfo uma vez? Putz, eu vou demorar, eu não vou ficar bom. Eu não vou ficar razoável. Vou demorar talvez 15, 20 anos para ficar razoável. Então é a mesma coisa. Então, não adianta praticar só uma vez a cada 2 semanas. Eu diria que nem uma vez por mês. Quer dizer, uma vez por semana. Eu faria, sempre que eu pudesse, eu faria uma leitura. Uma prática de me sentir sendo o outro. Uma comunicação. Tá? Não precisa de pré-requisitos. Não consegui hoje, não desiste. Faz amanhã. Volta um passinho, volta pro nível 1. Módulo 1. Refaz o que eu falei logo no comecinho.
se sentir sendo o outro. Caso todos os seres tenham livre-arbítrio para serem o que quiserem, isso interfere no balanço do mundo, na natureza? Não, de forma alguma. Tudo vai se encaixando de acordo com o livre-arbítrio do outro. E aí acontece que, no meu livre-arbítrio, se eu fizer um mal pro outro, isso tem uma consequência, isso volta. É o samsara, é o ciclo. Então eu vou colher a consequência. Então, se eu falar mal de você, Lívia, pode ser que eu tenha esse livre-arbítrio, eu posso falar mal. Quer dizer, é um livre-arbítrio, mas nisso não é liberdade de expressão. Eu tenho o livre-arbítrio de decidir falar mal e te difamar. Qual que é a consequência disso? Se eu te difamar na internet, eu posso ser preso. Não posso difamar os outros. Então eu posso ser preso. E eu posso, de repente, enfrentar um processo judicial da sua parte. Ou você falar mal de mim, você ficar bravo e falar mal de mim. Então eu vou colher as consequências disso, tá? Bruna, quando fiz leitura energética em uma paciente minha, me veio na mente rim, olha o rim, pedra no rim. Mas ela não está com nada no rim. Ontem descobri que outra gata da casa está com pedra no rim e foi internada para observação e fluidoterapia. A minha dúvida é se foi coincidência ou se foi uma interferência de leitura e comunicação. Eu não acho que foi coincidência. Eu acho que você pode ter percebido da gata, mas talvez não tenha ficado tão clara. Ou você percebeu um desequilíbrio no nível já... um desequilíbrio energético, que não era físico na tutora. E pode ser que a gata tenha absorvido isso por algum motivo e ela que desenvolveu, tá, Bruna? Eu faria essa comunicação... é outra gata, né? Pode acontecer de um gato absorver do outro gato. Então, quais duas possibilidades? Ou um gato absorveu do outro, ou você percebeu, mas não era exatamente dessa gata, era da outra gata, tá? Isso pode acontecer, não tão raro, mas pode acontecer meio que uma informação cruzada. A prática ajuda bastante isso também, tá? A experiência. A Lívia também. Se eu falar verbalmente com o animal, ele me entende da mesma forma como eu me comunicando com ele pela comunicação intuitiva animal? Não, porque ele não entende a nossa linguagem verbal direito. Eles entendem algumas palavras. Eles entendem qual que é a linguagem universal, pessoal. A intenção. Eles vão entender a sua intenção. E aí, quando a gente fala verbalmente, a gente está usando um outro canal que não é intuitivo. É um canal diferente. Quando eu me expresso com o meu corpo, estou usando um outro canal. E eu posso usar vários canais ao mesmo tempo. Expresso, corporal, verbal. Mas o intuitivo, quando eu paro de usar esses canais, eu uso só minha mente, funciona muito melhor. Porque eu consigo reforçar essa intenção, tá bom? Não vou falar que nunca pode acontecer isso. Pode, mas com uma intenção muito clara, tá? Tem uma dúvida da Cristiane Schutz. Existem comunicações que não são boas, quero dizer, que nos trazem sensações ruins de dor, de medo, de fuga. Outra dúvida é quando o animal não humano... Bom, deixa eu só responder essa primeiro. Então, pode acontecer, sim. Uma sensação de tristeza, um mal-estar. Eu atendi outro dia uma cachorrinha que estava perdida, que eu senti algumas coisas muito estranhas, assim. Como se alguém pegou e não tinha as melhores intenções, vendeu para outra pessoa, deixou para outra pessoa. E eu fiquei mexido com aquilo, uma sensação ruim, tá? Pode acontecer e eu preciso voltar para a fonte para me limpar antes de encerrar. Outra dúvida é quando o animal não humano possa não querer ou permitir a comunicação e conexão. Isso também pode acontecer caso ele já tenha feito a passagem. Aí você vai usar a comunicação com a consciência espiritual, que ensina no módulo 5 e 6, tá? Mas pode acontecer, e de vez em quando tem os relatos aqui, que aquele ser não quer falar naquele momento. Às vezes você vai encontrar sua amiga vai falar assim, eu não quero falar agora não. É a mesma coisa. Ou não, porque somos consciência e mesmo após o desencarne eles podem permitir a comunicação. Então, aí você não está falando mais com gato, com cachorro. É com a consciência espiritual. Módulo 5 e 6, tá, Cristiane? Nem sei se deu para entender. Deu sim. Se não conseguimos conectar ou comunicar é porque ele não quer ou porque não pode. Sou iniciante, não sei se me consigo entender. Quando você assistir o módulo 5 e 6 vai ficar mais claro, Cris. Tá bom? Mas isso não quer dizer que o eu superior, a consciência espiritual, ela também não tem seus afazeres. E já aconteceu, é raro, mas já aconteceu dele não estar disponível porque ele estava ocupado fazendo as coisas. E já aconteceu com uma aluna que falou assim, tá, mas fala logo porque eu estou ocupado. Tá? Então pode acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer. Carrita Ferrari. Como a castração é tratada do ponto de vista do animal não humano? Há alguns relatos de comunicação intuitiva em que o animal castrado falou algo sobre esse assunto. Quando a gente castrou a gente comunicou com ela que a gente ia castrar e o porquê e o motivo. Eu queria saber dela se tudo bem. Ela disse tudo bem. Se ela tivesse falado não, eu ia falar a importância de castrar. Porque se ela escapa, ela pode ter outro filhote e toda essa cadeia que acaba sendo ruim.
cadeia, essa sequência, né? Nesse sentido. Que é ruim. E aí talvez seja uma questão que realmente vou precisar castrar. E aí eu vou trabalhar isso com ela. E se ela tiver medo, eu vou trabalhar esse medo. Tá? Normalmente eles entendem o motivo da castração, mas é importante você explicar o que vai acontecer, o porquê vai acontecer e como vai acontecer. Então eu expliquei ela o que é a castração e que a gente ia estar lá assim que ela melhorasse e eu avisar pra gente, assim que ela se recuperasse, pra gente buscar ela, tá? Ela não vai ficar abandonada lá. Angélica, sinto dificuldade na prática em me expandir em um animal. Por que isso acontece? Como melhorar? Angélica, eu preciso que você me fale o que você sente. Eu não vejo nada, eu não sinto no corpo, só vejo de fora. Eu peço para me expandir num lobo e não aparece nada. Eu preciso que você me explique detalhadamente melhor o que acontece. Senão eu não vou conseguir saber como melhor te ajudar. Tá bom, Angélica? Você consegue visualizar? Pessoal, quem não consegue visualizar pode fazer um treino. Deixa eu ver se tem alguma coisa fácil aqui. Um relógio. Olha o relógio, fecha o olho e pensa no relógio. Tem um tambor aqui. Tem uma tigela tibetana aqui. Eu vou olhar a tigela, eu vou fechar o olho e vou pensar na tigela. Eu vi tigela. Um brinquedo de gato. Eu fecho o olho e visualizo o brinquedo de gato. Relógio novo, eu fecho o olho e visualizo. Ah, tô legal, tô visualizando. Agora eu fecho o olho, vou visualizar e eu vou procurar lembrar o botão. Ele tem 2 botões aqui, 2 botões aqui. Isso vai ajudando muito nisso, porque quando você vai se conectar com o outro, você precisa visualizar o outro. Tá? E depois que você visualiza o outro, você se imagina sendo ele. E tudo isso é um processo criativo de visualização. Tá bom? E aí você percebe que a partir do momento que você começou a ser ele, às vezes aquela experiência começa a acontecer sozinha, mas começou com a visualização. Então faz esse trabalho mais básico de visualizar, olhar um objeto e pensar nele, imaginar ele. A Bruna também. Hoje fiz prática de comunicação com o filhote que é bem imperativo, no sentido de muito energético mesmo. Eu mal conseguia pensar na pergunta ou na fala e ele já atropelava as respostas. Tem casos que é assim mesmo? Tem casos que é assim mesmo, Bruna. Tem casos que é assim mesmo. Você vai precisar falar, calma aí, eu preciso te perguntar uma coisa. Então isso pode acontecer. O que esse é um indicativo para o tutor? Ele é muito imperativo e vai precisar passar por algumas situações, como a acupuntura para acalmar, o floral, o reiki, a homeopatia, passeios, o comportamentalista, o adestradora. Vai ter um conjunto de atividades para ajudar ele nessa hiperatividade. E ele vai precisar passear, provavelmente, no mínimo, 1 ou 2 vezes por dia. Tá? A Cris, o meu amado cão partiu há um mês. Pedi uma comunicação com ele a uma pessoa com bastante experiência profissional na área. A imagem que deu não correspondia muito àquela na qual ele se expressava, e também foi uma conversa onde apareceram imagens como ele andar de uma forma bípede, e ele está a andar de trotinete e estar a contar uma história a crianças. Essas imagens são comuns de aparecer? Olha só, Cris, quando a gente se comunica com o ser que fez a passagem, a gente não se comunica mais com o cachorro, com o gato, ele existe, tá? A gente vai se comunicar com aquele ser real. Aquele ser, ele é um espírito, ele é uma forma abstrata que ele pode ter uma forma que ele quer, tá? E não necessariamente vai ser a forma da última encarnação. O espírito encarna onde ele quiser, de acordo com a necessidade que ele tem ou do gosto dele para aquela espécie. Tá? Então é muito importante, porque isso gera confusão. Fala, mas a comunicadora mostrou que agora ele é um cavalo, ele era um cachorro. Ele era um cachorro, ele era um cavalo. Mostrou que agora ele é humano, não pode. Por que não pode? É uma espécie animal no planeta, não tem uma exclusividade a espécie humana. É uma espécie de animal. É um animal chamado Sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens, é um mamífero. É só uma espécie no planeta. A gente tem essa mania de grandeza, de que somos algo detentor de exclusividade na comunicação intuitiva animal, que eles mostram para mim e para tantos outros comunicadores. Não é assim que funciona, tá? Isso é uma ilusão nossa. Eu recomendo o livro da Penelope Smith chamado Animals in Spirit. Um livro só de relatos de comunicação dessa forma, tá bom? Então pode ser que de repente ele já está encarnado, pode ser que ela viu uma outra encarnação, ou pode ser que ela viu no plano sutil ele falando, lendo, dando essa aula para outros seres espirituais, tá? Então, no nível espiritual, esquece a forma que ele tinha. É como se de repente eu vejo uma amiga minha dirigindo um outro carro, eu não reconheço que é ela porque eu não reconheço o carro. Eu tô tão preso
que a gente tá fazendo assim? Então, tem uma amiga minha que ela tem um carro. E sempre que a gente vai se encontrar, eu dirijo meu carro, ela dirige o carro dela. E a gente fala, eu vejo o carro dela, fala, é ela, oi. Eu vejo o carro dela, oi. E aí um dia ela troca de carro. E eu não reconheço ela porque ela trocou de carro. É a mesma coisa. O carro é o cachorro. O motorista, ela é o espírito. Ela trocou de carro, ela trocou de forma. Outra encarnação, por exemplo. Tá? É isso. Quando nos comunicamos, Luana, com a persona, o animal pode ter dúvidas sobre o próprio comportamento? Por exemplo, diz que gosta de fazer algo, mas não sabe explicar exatamente por que faz isso? Pode acontecer. A gente tem gostos e vontades que a gente não sabe explicar o porquê, a gente só gosta. Pode sim. Aline Pinheiro. Bom dia, eu tenho uma dúvida. O filme Quatro Vidas de um Cachorro e a sequência Juntos para Sempre mostra isso, né? Ali tá de uma forma bem simplificada, mas é interessante a forma que aborda. Então ele tem impulsos que a gente que tá acompanhando o filme sabe que é de outra vida, mas ele não sabe exatamente o porquê que ele faz aquilo. Bom dia, Aline, bom dia. Eu tenho uma dúvida. Comecei o exercício do módulo 2 há umas 3 semanas atrás. Resolvi parar por me sentir exausto, a energia é muito sugada. Isso é comum? Não é para acontecer isso, Aline. Ainda mais exercício do nível 2. Eu quero que você perceba se você está ansiosa para fazer, se você está estressada, se você está com medo, se você acha que você não consegue, se o seu dia já foi cansativo, e aí você vai fazer no final e precisa de uma demanda energética, mas você já estava cansada. Se mesmo assim, não, Ricardo, tá super tranquilo e só acontece isso, talvez você tenha alguma crença no seu inconsciente que te impeça de trabalhar seu lado intuitivo, que tem medo de trabalhar, que ele acha que não é seguro isso. Como a gente resolve isso? Levando para um profissional para olhar isso. Eu gosto muito do Theta Healing para isso, tá? Então, levando para um profissional para trabalhar essa crença ou na constelação para saber se tem alguma coisa a ver com seus ancestrais. Porque a gente carrega essas crenças inconscientes de que é perigoso, de que eu não consigo. Às vezes algum ancestral foi perseguido por conta disso, tá? E esse medo é mais gritante, esse medo dá um jeito de bloquear. É melhor nem conseguir do que eu tentar e conseguir, tá? É muito importante isso, é muito comum isso, tá? Só que a gente precisa de ajuda de alguém para ver, porque tá no inconsciente. E os nossos comportamentos, 90% vem do inconsciente, a gente nem faz ideia que a gente faz aquilo. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso. Eu vou subir já já e vocês vão conseguir assistir e tirar as dúvidas. Abraço.